Hi guys! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Prof. BR. Eu sou a professora de inglês Sandra de Jesus e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse curso melhor do mundo, que é o curso de letras português e inglês. Vamos lá! Gente, eu adoro gravar esse tipo de vídeo para vocês, porque fica assim atravessado de afetividade. E por que isso? Eu sou formada em letras português e inglês pela Universidade Federal da Bahia desde final de 2016. Então, assim, tem pouco tempo. Hoje eu faço doutorado em literatura e cultura, sou mestra em literatura e cultura e, assim, sou apaixonada por este curso, sou apaixonada por licenciatura, sou apaixonada pela minha profissão. Hoje eu leciono inglês na Rede Estadual de Ensino aqui na Bahia e fico muito feliz quando eu vejo alunos meus, quando eu vejo assim, inscritos que querem cursar letras, que embora os desafios sejam gigantes para ser professor neste país, ainda há pessoas que desejam exercer esta profissão, que merece todo o nosso respeito. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo que eu falo das vantagens e dos motivos para se cursar letras. E hoje eu quero falar para vocês as minhas matérias preferidas, amorzinho do meu coração, desse curso incrível. Gente, na UFBA você pode fazer letras só vernáculas, você pode fazer letras vernáculas com língua estrangeira moderna, inglês, ou espanhol, ou alemão, ou francês, ou italiano. Ou você pode fazer letras vernáculas com uma língua estrangeira clássica, grego ou latim. Ou você pode fazer também só uma língua estrangeira, clássica ou moderna, sem fazer letras vernáculas. Eu fiz letras vernáculas, português, com língua estrangeira moderna, língua inglesa. E assim, é um curso incrível, é um curso que tem a duração normal dele é de 4 anos e meio. Eu consegui terminá-lo em 4 anos, eu fiquei super feliz porque eu estava querendo fazer seleção de mestrado, então eu me joguei e terminei em 4 anos, mesmo estagiando, trabalhando, mas eu consegui, graças a Deus. Quase surtei, mas eu consegui. E assim, eu fui olhar meu histórico para poder relembrar as disciplinas e ver quais eu gostei mais. Foi super difícil fazer essa lista, eu separei aqui para vocês 15 componentes curriculares, dentre 49, isso mesmo. Em letras, o meu curso, eu cursei 49 disciplinas. E para escolher as melhores, porque eu amei o curso todo, é muito difícil encontrar alguma disciplina que eu não gostei. Existem aquelas disciplinas que eu gostei menos, posso depois gravar um vídeo se vocês quiserem falando dessas disciplinas, mas hoje eu quero falar das que eu gostei mais, tá? E quais critérios eu utilizei para selecionar essas disciplinas? Para mim os critérios foram: eu adorava assistir essas aulas, eu adorava estudar os textos propostos nestas aulas, eu utilizo conceitos, referências até hoje destas disciplinas e a relação com o professor, com a professora que ministrou essa disciplina. Porque eu acho que é um conjunto, sabe? É um conjunto para que a gente se sinta mais atraído, mais ligado afetivamente a determinado componente do que a outro. Então, bora lá? A primeira disciplina que eu coloquei aqui foi Introdução aos Estudos Literários. Eu não coloquei por ordem de gosto, certo? Eu fui colocando por ordem que eu as cursei, durante a graduação. Então, Introdução aos Estudos Literários é a primeira disciplina literária que você tem no curso de letras na UFBA. E assim, eu já entrei para fazer letras apaixonada por literatura, mas quando eu fiz LET A10, a gente chama pelo código, que é a Introdução aos Estudos Literários, eu fiquei mais apaixonada ainda. É uma disciplina que você lê muitos contos, que você lê muita poesia, que você conhece os formalistas russos com conceitos como estranhamento, sabe? Que você conhece um pouco da história geral, assim, da literatura,
a poética de Aristóteles, já ouve um pouco falar sobre a República de Platão, a periculosidade da literatura segundo Platão. A gente aprende essa divisão de Aristóteles dos gêneros literários, como drama, lírico, épico, enfim. A gente começa a analisar textos literários e isso é fantástico. Eu adorei, a professora também foi incrível, a Lígia Teles, sou apaixonada por essa disciplina. E a segunda disciplina é a Introdução ao Estudo da Língua Portuguesa. Ai, gente, essa foi a disciplina que eu tive minha primeira aula na UFBA. Então, pense a emoção. A primeira aula que eu assisti na Universidade Federal da Bahia foi dessa disciplina. Então, assim, ela já mora no meu coração por isso. Mas a professora também é maravilhosa. E nessa disciplina, a gente aprende que não existe certo e errado na língua. A gente quebra assim, vários paradigmas que a gente tem antes de entrar no curso de letras. A gente aprende sobre preconceito linguístico. A gente transcreve, sabe, textos que estão em determinada variante para outras. A gente estuda a língua em contextos históricos, sociais, regionais, etários, e é fantástico. É uma disciplina maravilhosa. A terceira disciplina que eu coloquei aqui é Leitura de Produções Artísticas. Gente, essa foi uma disciplina que eu adorei, da minha professora. E é uma disciplina que não tinha 68 horas, ela tinha 34 horas. E é uma disciplina muito externa, com atividades extracurriculares. Como assim? Nessa disciplina, a gente estudava, por exemplo, expressões artísticas no Brasil. Não só na literatura, mas o diálogo intersemiótico com outras artes, sabe? Como cinema. A gente visitou circo durante essa disciplina, a gente foi mais ao teatro. Eu lembro que eu comecei a gostar mais de teatro através dessa disciplina. E assim, eu ficava encantada com as peças teatrais, e depois a gente tinha que fazer análise, debater em sala. Então foi uma experiência maravilhosa. Mostras de filmes, sabe? Curta-metragem, longa-metragem, assim, foi realmente um arcabouço de expressões artísticas maravilhosas, assim. E a outra disciplina, a quarta, foi a literatura portuguesa e o imaginário brasileiro. Que disciplina maravilhosa, gente. E eu acredito que eu gostei mais dessa disciplina por causa do professor maravilhoso Sandro Ornelas, porque ele dava a disciplina de uma forma tão apaixonada que eu acho, assim, Camões, Os Lusíadas, um pouco chato, gente, me julguem, mas eu acho chato. Só que com ele ficava super interessante a gente analisar Os Lusíadas. Foi nessa disciplina que eu li pela primeira vez essa de Queiroz. Eu fiquei apaixonada por esse ator realista português com o Primo Basílio. Sabe, ele fez a gente assim conhecer a burguesia, a cultura portuguesa através dessa obra de Eça de Queiroz. A gente estudou um pouco Fernando Pessoa. E assim, eram aulas que eu ia super empolgada, aprendi muito, sabe? A analisar a cultura pela ótica da literatura. Essa disciplina foi fantástica para mim. E a quinta disciplina, Literatura Brasileira Contemporânea. Acho que essa disciplina eu fiz no 5º semestre, se eu não me engano. Gente, com o professor Gustavo, isso. Que disciplina! O professor, simplesmente, ele pegava obras literárias e ele ia analisando ali com a gente. Os conceitos iam surgindo, a teoria ia surgindo ali nas entrelinhas das próprias obras literárias. E obras literárias contemporâneas, impactantes. Então, eu conheci, naquela disciplina, eu conheci Nuno Ramos, que é artista plástico e é também escritor. Eu conheci Valêncio Xavier, com uma obra onde ele mescla pinturas, desenhos, poesia. Então, era aquele contato com a literatura contemporânea brasileira fantástico. Então, eram aulas com muita filosofia, com muito debate estético, sabe? Com muito debate literário. Eram aulas incríveis. E ainda o professor ele fazia as provas em casa.
eu achei super diferente assim, a forma avaliadora que a maioria fazia pelo viés tradicional de fazer prova dentro da sala de aula. Então a gente tinha essa liberdade de escrever de uma forma mais ensaística, sem pressão, em casa, e produzir muita coisa boa. Sabe, era aquela aula que você tinha que estar com a caneta anotando as referências que iam surgindo. De uma página ali analisada, o professor fazia uma narrativa de análise que mesclava assim, várias ciências para poder analisar determinado excerto literário. Então, disciplina fantástica. Outra disciplina que eu gostei muito, gente, espero que esse vídeo não fique muito longo, deixa eu correr aqui, foi teoria da narrativa. Todas as outras disciplinas que eu falei foram obrigatórias. E a gente também é obrigado a pegar algumas optativas. E das optativas, essa teoria da narrativa, eu peguei com a mesma professora que eu peguei estudos literários, introdução aos estudos literários, e era fantástico. Gente, essa professora nem levanta da cadeira, ela fica sentada. Mas quem disse que a aula é chata? A aula era maravilhosa, porque ela nos fazia viajar, sabe? Ela trouxe nesta aula, eu analisei aquele texto Mimesis de Auerbach, que é um grande crítico literário, e assim, você ficava besta, porque Auerbach ele pega uma cena da Odisseia e vai destrinchando e ainda faz uma análise em comparação com o texto bíblico do Gênesis, aquela cena de Abraão e Isaac, e você fica encantadíssimo. A gente trabalhava com várias narrativas, então nessa disciplina eu conheci contistas do mundo inteiro. Até hoje, eu já usei na minha sala de aula um conto que eu conheci Dois contos me marcaram muito nesta disciplina. Um foi O Voo, que é de um escritor africano, não lembro agora o nome, mas que me marcou imensamente, veio lágrimas nos olhos quando eu li esse conto na disciplina. E teve também um conto de, acho que é Mansfield, que também foi forte, para mim foi visceral, enfim, conheci contistas nacionais e internacionais e foi incrível. E com esta professora a gente aprendia a entrar no texto, a analisá-lo estruturalmente, mas também contextualmente. Então eu cresci muito em análise, tanto que ela pediu um trabalho no final da disciplina, que eu lembro até hoje, que era para a gente escolher um conto e fazer uma análise, apresentar um seminário. E eu lembro que eu escolhi uma contista baiana, que também é dramaturga, vou deixar o nome dela aqui, acho que é Adelaide Souza, eu esqueci o nome, não vou deixar aqui para vocês. E foi um conto incrível, que a gente fez uma análise, assim, não tinha muita coisa sobre esse conto na internet. Então foi tudo produção do nosso grupo, que trabalhou super bem. Ai, gente, me apaixonada, que saudade. E outra disciplina é o cânone literário brasileiro. Muita gente não gostava dessa disciplina, é uma disciplina um pouco mais tradicional, mas ao mesmo tempo traz uma base de crítica literária impressionante, pelo menos com esse professor Antônio Marcos que eu fiz. E assim, gente, eu fiz essa disciplina na época, 2015, onde a UFBA estava passando por aquela greve de 5 meses, então parou no meio, o semestre depois teve que retomar, enfim. Mas eu me apaixonava por essas aulas. O professor chegava, colocava os tópicos no quadro e ele ia destrinchando cada tópico a partir dos textos que era para a gente já ter lido previamente. É uma disciplina com uma gama de textos teóricos maravilhosos, mas você aprende muito sobre Machado de Assis, principalmente com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você aprende muito, toda a crítica de Graciliano Ramos, principalmente com o livro São Bernardo. Você vai assim, passeando pelos clássicos brasileiros, os clássicos internacionais, a gente conhece o famoso Harold Bloom, e a gente conhece tanto a crítica mais tradicionalista, como a crítica mais progressista em relação ao cânone, ou por que existe o cânone literário. Então, eu cresci muito na minha capacidade crítica diante dos textos literários nessa disciplina. Eu devo muito a esse professor incrível, incrível, gente. E a 8ª disciplina é o escritor e seus múltiplos. Outra disciplina optativa. O escritor e seus múltiplos é também o nome do grupo de pesquisa que eu fiz parte durante 3 anos na minha graduação. Maravilhoso, sou muito grata a este grupo por tudo que eu aprendi. E nessa disciplina, gente, eu conheci Gramsci, eu conheci Elias Canetti, eu li pela primeira vez Microfísica do Poder
E assim, eu fiquei encantada com todos esses teóricos, sabe? Beatriz Sarlo, e a gente assim conhecia todos esses teóricos falando sobre o que é o intelectual múltiplo, o que é esse intelectual orgânico, né? Os escritores que intervêm na sociedade de uma forma crítica, pensante realmente. Ai, gente, eu lembro que eu utilizei muitas referências dessa disciplina para os meus relatórios de pesquisa enquanto PIBIC e ainda utilizo agora no mestrado, no doutorado. E fiz com a minha orientadora maravilhosa, Antônia Herrera. Gente, Antônia, ela fez esse ano, completou esse ano 50 anos de docência na UFBA. Então, parabéns, Antônia, não é por... Mesmo tendo 7 filhos, eu quero deixar isso marcado, porque, gente, 7 filhos, essa mulher está ensinando na UFBA há 50 anos. Durma com barulho desse. Sou fã. A outra disciplina é Introdução à Análise Textual. Gente, a UFBA também oferecia disciplinas de férias, às vezes eram optativas ou obrigatórias. Introdução à Análise Textual não era uma área, por exemplo, da literatura, disciplina com literatura, mas me tocou muito, eu aprendi super. Então eu fiz um intensivão de 3 ou 4 semanas, se eu não me engano, nas férias, né? Para dar aquelas 68 horas. Ou 34, esqueci agora, se são 34 ou 68. A análise textual está mais na linha de filologia, mais na linha de semântica, de você estudar o texto mesmo, o discurso. E eu achei fantástico, gente. Se eu não fosse da linha literária, eu iria para esta área da linguística, a área do discurso. Nossa! E aí eu fui conhecendo Peixei, fui conhecendo todos aqueles teóricos da análise do discurso, como existem várias ideologias atrás dos textos, por trás dos textos, que nada é inocente quando é posto no papel ou quando é pronunciado. E foi incrível. A gente fazia análise de notícias de jornal, de reportagens, de textos literários na sala, analisando mesmo por que tal palavra foi escolhida e não outra, por que este conectivo e não outro, sabe? Então assim, é você esmiuçar, dissecar o texto e pensar em seu contexto enunciativo, em seu contexto histórico. Então, uma disciplina fantástica. Outra disciplina, que é a 10ª, foi o conto de língua inglesa. Gente, eu fiz português e inglês, então eu fiz metade do curso, eram aulas 100% em inglês e a gente trabalhando a linguística e a literatura em língua inglesa. Então, o conto em língua inglesa foi assim, por uma professora fantástica, Denise Carrascosa, maravilhosa, e com referências incríveis. Denise é aquela professora que não chega ali só com referências europeias ou norte-americanas. Ela partia das referências clássicas e vinha para as referências contemporâneas ou referências de vários continentes. Então, nessa disciplina eu tive a oportunidade de apresentar um seminário sobre um conto de uma escritora indiana que eu estava trabalhando no PIBIC. Então foi assim, maravilhoso. E eu conheci vários contistas de países africanos, sabe, da Ásia, da Oceania, então latino-americanos. Foi interessantíssimo. Latino-americanos só referências, porque a gente trabalhou mais com contos produzidos em língua inglesa. Mas foi assim uma disciplina fantástica. Outra disciplina foi História da Língua Inglesa, a 11ª, que eu gostei bastante. História da Língua Inglesa foi com um professor muito fofo, gente, Luciano. Eu fiz essa disciplina pela manhã, foi. Gente, eu fiz disciplinas na UFBA pela manhã, à tarde, à noite. O bom de trabalhar com professor é que você sempre pode organizar melhor seus horários. E que disciplina que me fez abrir a mente. Nessa disciplina a gente estuda o Old English, Middle English, Modern English, ou seja, a gente vai passeando pelo progresso que a língua vai fazendo, pelas mudanças, pela dinamicidade que a língua vai fazendo, as variantes. Então o professor vai ali falar como o inglês é falado na Jamaica, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Índia, que não há um inglês melhor do que os outros, um inglês mais certo do que o outro, e a gente começa a ver assim a história. Ele dava dicas de filmes, de seriados, não é? Que a gente podia ver essa transição
de uma variante do inglês para outros, o que é que permaneceu, o que é que não permaneceu. E assim, o professor é super mente aberta e eu cresci bastante nessa disciplina, demais, demais. A 12ª disciplina que eu trago é Libras, não é a língua brasileira de sinais. A gente tem como disciplina obrigatória Libras nível 1 e foi uma disciplina incrível, gente. Pena que eu não me aprofundei mais nessa língua. A gente descobre que não é uma mímica, que não é uma linguagem, mas é uma língua com seu alfabeto próprio, com sua estrutura semântica própria, e a gente começa a olhar mais para as pessoas surdas, para esta comunidade tão silenciada e invisibilizada em nossa sociedade, mesmo no pleno século XXI. Então eu adorei, eu produzi vídeos me comunicando em Libras, eu assisti entrevistas em Libras, fui para esse mundo, sabe, dos surdos, e achei fantástico, a professora Nancy, maravilhosa. E 13ª, gente, o romance de língua inglesa. Sim. Ai, gente, foi até com uma doutoranda, acho que ela era professora substituta de Andra. Gente, que disciplina fantástica, porque eu adoro prosa, eu gosto mais de prosa do que de poesia. A gente estuda também poesia em língua inglesa, mas não está aqui porque justamente eu sou mais para a prosa. E essa disciplina, a gente passeou pelos clássicos de língua inglesa, a gente passeou por Letra Escarlate, pelas Vinhas da Ira, por Orgulho e Preconceito, por Robinson Crusoe. A gente foi passando por várias obras inglesas, norte-americanas. Ela também saiu dos romances mais tradicionais para os romances contemporâneos, romances de mulheres, de homens, de brancos, de negros. Então eu achei uma diversidade incrível. E a gente também fez um seminário escolhendo romancistas, apresentando. É uma disciplina também totalmente em língua inglesa. Então eu cresci muito, tanto na língua quanto no conhecimento literário crítico da produção de romance, né? A história do romance em língua inglesa. Então foi fantástico. E eu trabalho com produções em língua inglesa, né? Só que do país da Índia. Então serviu muito para a minha pesquisa, né, de hoje. Outra disciplina, 14ª, está acabando, a penúltima disciplina é Estágio Supervisionado 2 de Língua Portuguesa. Sim, nesse curso de licenciatura eu tive que fazer 2 estágios supervisionados. E um desses foi de língua portuguesa, para ser habilitada, né, para ensinar português. E por que é uma disciplina que eu gostei muito? Porque a gente vai para a prática da sala de aula, é quando a gente produz vários planos de aula, é quando a gente... Gente, eu não sei se o ângulo tá o mesmo, porque a bateria do cartão ficou cheio ali, eu tive que mexer. Mas bora lá, eu estava no penúltimo, que é Estágio Supervisionado 2 de Língua Portuguesa, e eu adorei porque também eu tive uma experiência com EJA. Então, trabalhar com jovens e adultos, e eu tive uma experiência de trabalhar a gramática a partir dos textos dos alunos. Eu trabalhei relato pessoal com eles e foi incrível, incrível mesmo, maravilhoso. E a última que eu trago aqui foi Estágio Supervisionado 2 de Língua Inglesa. O primeiro eu fiz com a professora Cristina, maravilhosa, e o segundo eu fiz com a professora Fernanda Mota, que também foi incrível. Então, o Estágio Supervisionado 2 de inglês, na época, estava tendo greve na rede estadual, que geralmente a gente faz na rede estadual, tem que ser, né, os 2 estágios. Então, eu tive que fazer no Profici, que é um curso livre de idiomas para estudantes da própria universidade. Então, foi uma experiência diferente, mas assim, eu cresci bastante, a professora é incrível, eu também aprendi a preparar os lesson plans, e assim, gente, ser desafiada, sabe, a sair também da sala de aula da escola regular para ver como é dar aula em cursos livres de idiomas, foi uma experiência fantástica, e a gente cresce como docente nessas disciplinas. A gente tem todo esse aparato teórico, didático, e vai para a prática, para a sala de aula. É uma pena que seja obrigatório esse estágio supervisionado apenas no final do curso de licenciatura. E eu acho que ele deveria acontecer durante toda a graduação. A minha sorte é que eu trabalhei desde o 2º semestre do meu curso de letras, então isso me deu muita bagagem para ter domínio na sala de aula. Então é isso, gente. Desculpa, esse vídeo é tão longo, mas eu espero que vocês tenham gostado.
de eu passear aí por essas disciplinas. Eu acho que é até legal para você que está pensando em fazer letras, e principalmente na UFBA você vai encontrar essas disciplinas lindas e maravilhosas e muitas outras, porque eu só falei aqui sobre 15 e eu fiz 49 disciplinas. Depois eu posso gravar para vocês falando daquelas que eu não gostei muito, tá? E aí a gente vai se vendo, tá? Deixa o seu like, deixa nos comentários dessas disciplinas, se você já fez letras, qual você mais gostou. Tem outra que você gostou muito e eu não citei aqui. E é isso, gente. Stay home, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!